Eu sou a Gabi, sou estudante de Relações Internacionais e hoje vim trazer um vídeo para vocês sobre o que é a inflação, quais são as consequências dela e como a gente lida com ela aqui no Brasil e no mundo, para você sair desse vídeo sabendo tudo sobre inflação, que é um assunto que falamos muito no dia a dia, não é, pessoal? Desde já eu peço desculpa por acaso esteja com som de fundo, porque meu vizinho tá super empolgado na festa dele e a parede do meu quarto tá tremendo uma música que ele colocou. Ai, que caos. Então, sem mais enrolação, vamos começar. O que é inflação? Bom, inflação nada mais é do que o aumento contínuo e geral do preço de bens e serviços numa economia ao longo do tempo. Em outras palavras, quando você percebe que o preço de tudo está subindo, pode ser um sinal de inflação. O conceito é bem explicado por Paul Samuelson e William Nordhaus em seu livro Economia, onde a inflação é descrita como uma tendência de aumento de preços e, consequentemente, na diminuição do poder de compra do dinheiro. Mas, afinal, como que a gente mede a inflação? Qual é a nossa ferramenta para ter controle dessa inflação? Para a gente saber o que está acontecendo, além de observar o aumento dos preços, por exemplo. A inflação ela é medida principalmente através de índices que controlam os preços. O mais comum desses índices é o IPC, que é o Índice de Preço Consumidor, que calcula a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias. Imagine que você compra leite, pão, gasolina e outros itens. O IPC observa como o custo dessa cesta muda ao longo do tempo. De acordo com Milton Friedman, que é um economista renomado, a inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário. Isso significa que a inflação está diretamente relacionada com a quantidade de dinheiro em circulação e sua relação com a produção econômica. Existem diversas causas para a inflação, mas as mais famosas, mais comuns são a inflação de demanda. A inflação de demanda acontece quando a demanda por bens e serviços cresce mais rapidamente do que a capacidade de produção. Se todo mundo quer comprar mais coisas, mas a oferta não aumenta, os preços tendem a subir. Então, é o típico caso de acontece alguma coisa com plantações de arroz. Logo, as pessoas vão querer comprar arroz e não vai ter, porque aconteceu algo com a produção. Então, aquele arroz, ele vai subir de preço, porque a demanda, a quantidade de pessoas querendo comprar, é maior do que a quantidade de serviço ou bem, no caso do arroz, um bem, ofertado, então maior do que a quantidade de arroz disponível. Então o preço sobe para que as pessoas parem de comprar, diminuam e algumas pessoas só possam comprar. Então essa é a inflação da demanda. A gente tem também a inflação de custo, que é quando os custos de produção aumentam, como salários ou preços de matérias-primas, as empresas podem repassar esses custos para os consumidores na forma de preços mais altos. Então, de repente, uma matéria-prima fica cara, o petróleo sobe absurdamente de preço. Então, a empresa pode ir lá e repassar para o seu produto. De repente, as borrachas começaram a ficar muito caras. Por quê? Porque a borracha que é feita do petróleo, o petróleo está muito caro e a empresa vai lá e repassa esse custo para os seus consumidores, né? Para as pessoas que compram seus produtos. E a gente tem também aqui no Brasil a inflação inercial, que esse tipo de inflação ele ocorre quando as expectativas de inflação futura fazem com que trabalhadores e empresas ajustem seus salários e preços de forma antecipada, criando um ciclo de aumento de preços. Essa é a tal famosa inflação dos ansiosos. Ela não ocorreu ainda, mas você pensar que ela vai ocorrer é o que causa que ela ocorra. Por exemplo, quando você faz um contrato imobiliário, já tem no seu contrato a taxa de inflação, o aumento pela inflação. Então, a inflação ela ainda nem ocorreu, mas já está previsto, já está como se fosse algo certo. E isso acaba causando inflação, gente. Só no Brasil mesmo para acontecer essas coisas, né? Existem diversos impactos da inflação na nossa vida. Um deles, talvez o principal, mais conhecido, é o impacto no poder de compra. Então, quando a inflação está alta, o poder de compra do dinheiro diminui. Ou seja, com a mesma quantia de dinheiro, você consegue comprar menos coisas do que você comprava antes. A inflação também pode afetar a economia e os investimentos. Taxas de inflação muito altas podem desestabilizar a economia e desestimular investimentos, pois o retorno real dos investimentos diminui. Então esse é o típico caso de você preferir deixar o seu dinheiro guardado do que você investir em alguma coisa, porque você sabe que o seu rendimento com aquele investimento não vai ser tão bom quanto se você só mantivesse seu dinheiro guardado. E a inflação também pode corroer os salários e economias, né? Se os salários não acompanham a inflação, o padrão de vida cai.
Além disso, a inflação pode reduzir o valor real das economias, se o retorno das aplicações financeiras não superar a taxa de inflação. Então, se você ganha um salário mínimo hoje, por exemplo, de R$ 1.500, e ano que vem o salário mínimo continua sendo R$ 1.500, no próximo ano R$ 1.500 e no próximo R$ 1.500, e a inflação vai subindo, com o tempo as coisas que você comprava com R$ 1.500 com seu salário, você não vai conseguir comprar mais. Então você vai passar cada vez mais necessidade. Então a inflação causa isso também. Mas então, como a gente pode combater esse monstro, esse demônio, essa coisa ruim que é a inflação? Os governos e bancos centrais usam diversas ferramentas para controlar a inflação, entre elas a política monetária, que envolve ajustar as taxas de juros e a oferta de dinheiro na economia. Por exemplo, aumentar a taxa de juros pode ajudar a conter a inflação, pois torna o crédito mais caro e reduz o consumo. Essa é a principal estratégia que a gente usa aqui no Brasil. É o controle da inflação através da taxa de juros. Mas isso é péssimo para o nosso desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que controla a inflação, diminui absurdamente o nosso desenvolvimento. Mas, Gabi, qual é a relação de uma coisa com a outra? Significa assim, quando a taxa de juros está muito alta, vale muito mais a pena você aplicar o seu dinheiro no banco e deixar ele lá parado rendendo do que você investir numa infraestrutura, num negócio, numa empresa, numa hidrelétrica. Por quê? Porque você investir é uma coisa que vai demorar muito tempo para te retornar e corre riscos de repente não dar certo, de repente falir o seu negócio, ou daqui 10 anos, quando o seu negócio finalmente está pronto, de repente isso não é mais uma demanda no mercado. Então compensa muito mais você colocar o seu dinheiro no banco, que já é garantia que você vai estar recebendo ali pelos juros, certo? Então essa é a parte ruim. A gente estabiliza o dinheiro na economia e deixa ele parado dentro dos bancos, e esse dinheiro não distribui. E isso só causa concentração de renda e outras coisas piores. A gente fica empacado economicamente e no desenvolvimento, e a gente não sai do lugar. Existem grandes economias onde a taxa de juros já chegou até menos do que zero, uma taxa de juros negativas, como é o exemplo do Japão. O Japão teve um período de tempo onde sua taxa de juros era menor que zero. Se você colocasse R$90 no banco hoje, quando você fosse retirar era possível ter 80 só, porque a taxa era negativa. Isso influenciava que as pessoas, ao invés de colocarem o seu dinheiro no banco, investissem em escolas, em infraestrutura, em empresas. E isso, economicamente, é muito positivo, né? Claro que a gente não tem que ser extremo como o Japão teve suas consequências, mas sempre buscar por esse equilíbrio e por uma nova forma de controlar a inflação, porque essa maneira acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento como país. Então, pessoal, nesse vídeo a gente entendeu o que é inflação, que é o aumento contínuo dos preços e a diminuição do poder de consumo. Pode ser causado por diversos fatores e ter diversos impactos negativos na nossa vida. É um fenômeno complexo, mas entender um pouquinho pode te ajudar a tomar decisões melhores financeiramente na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para entender um pouquinho melhor, desmistificar um pouquinho sobre o que é, ao mesmo tempo te ajudar talvez com um trabalho da escola, um trabalho da faculdade, ou só para matar sua curiosidade mesmo sobre esse tema que todo mundo fala e você não entendia, mas agora você sabe o que é e tá pronto para entrar nas conversas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um likezinho para ajudar e se inscrever no canal. Eu sempre vou estar trazendo conteúdos desse tipo aqui, e se você tem algum outro tema que que ficou curioso, que você quer saber, que você vai ter um trabalho sobre, precisa de ajuda, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo sobre esse tema. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo, beijo!